Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar está deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele respondeu: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fome de Deus. O povo tinha fome de Deus. E Jesus, ele se enche de compaixão. Fica tomado de compaixão por causa disso. Veja a situação deles. Eles estavam cansados. Eles tinham chegado da missão. A gente, se voltar aqui um pouquinho a página, você vai ver que Jesus, ele visita Nazaré e depois, a partir de Nazaré, ele manda os 12 em missão. E todo mundo vai para a missão na cidade. Jesus vai junto. Aí tem um parênteses aqui que São Marcos faz a respeito de João Batista, de Herodes, da pessoa de Herodes e da execução de João Batista, né? Mas é um parênteses. Isso não é uma cronologia do texto, né? Ele fala a respeito do que diziam de Jesus por causa da fama de Jesus que chegou, né? O nome de Jesus era célebre. E aí ele fala a respeito da postura do rei Herodes. Mas quando voltam os discípulos, voltam da missão, e aí eles se reúnem, marcaram um lugar, né? E reunidos, Jesus diz para eles assim: olha, vamos descansar um pouco agora.
Vocês trabalharam bem, trabalharam bastante. Vamos lá para um lugar afastado, deserto, para a gente descansar. Só que o povo ficou sabendo. O povo foi a pé. Chegou lá primeiro. Então, quando Jesus chega do outro lado, já tem uma multidão esperando. E aquilo, esse gesto, esta procura, esta fome de Deus, enche o coração de Jesus de compaixão. E Jesus dá de comer para eles. Veja, não são os pães o primeiro alimento. Lembra? Nem só de pão vive o homem? Pois é. Jesus começa a ensiná-los. E Jesus ensina. E a hora vai passando, vai ficando tarde. Eles estão numa região deserto, afinal de contas eles foram para lá para quê? Eles foram para lá para eles descansarem. E aí os discípulos, vendo que a hora já tinha passado, sabe quando você está cansado, vai para descansar e aí tem mais trabalho? Pois é, foi o que aconteceu com eles. E eles trabalharam mais um dia inteiro. Quando estava chegando tarde já, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, olha só, tá bom já. Você já falou bastante já. Vamos descansar agora de verdade. Manda o povo embora. Porque já deu. Né? Manda eles irem comprar alguma coisa para eles comerem lá. Tá na hora de comer, tá com fome. Aí Jesus fala, em outras palavras, né? Ele falou de outro jeito, mas como dissesse assim: não vou parar não. Dá vocês mesmos comida para eles. E eles falam: só se gastar 200 denários para comprar comida. Aí Jesus pergunta: vocês têm quantos pães aí? Aí eles foram ver, tinha só um pouquinho de comida. Era realmente pouca comida para dar para o povo. E o povo com fome estava. E Jesus manda todo mundo sentar. Fala: organiza o povo aí. Manda sentar por convivas, ou seja, amigos, família, faz em grupos. E aí Jesus pronuncia a bênção, olha para o céu, dá graças a Deus e distribui os pães e os peixes para que todos comam. E sobram 12 cestos. A fome daquele povo é a fome de Deus. E é por isso que Jesus se compadece. Porque o povo fez um sacrifício muito grande para ir a pé, para chegar na frente, naquele lugar deserto, só para ver Jesus. O problema, claro, vai vir depois, né? A gente que conhece o Evangelho de São João, quando ele narra essa multiplicação dos pães, e ele faz o discurso sobre o pão da vida, em seguida, ele vai mostrar que o povo, depois que comeu o pão ali, falou: opa, o cara multiplicou esses pães aqui, vai ser o nosso Senhor, nosso Rei, e vamos atrás dele de novo. Mas, enfim, nós estamos olhando para esse trecho em que nós precisamos perceber que a nossa fome de Deus precisa nos levar a fazer algo mais, a ir além, para podermos ter Jesus. E saibamos que ali, através desse esforço que nós fazemos para ter Jesus por perto, para experimentar da graça de Deus, para sermos alimentados por Ele, pela Sua palavra, porque quando eles chegaram e viram aquele povo, e Jesus viu que eles estavam como ovelhas sem pastor, Ele começou a ensinar muitas coisas. Imagina os olhares daquelas pessoas para Jesus. Eram como ovelhas sem pastor. Nos ajude, nos guie, fale alguma coisa para nós, por favor. E Jesus começa. Jesus não vai abandonar e não abandona ninguém. Mas sobretudo aquele que busca, que procura. E aí entra a passagem do Evangelho que Jesus fala: procurai e achareis, quem procura acha. Isso também vale para, e sobretudo vale para os bens espirituais. Quem procura vai encontrar. Quem bate, a porta vai ser aberta. Você que atravessou e atravessa muitos perigos, dificuldades, problemas, desertos, a pé,
Você que se cansou só para estar perto de Jesus, só para poder experimentar mais a Deus, não será decepcionado por Ele. E se alguma coisa faltar, a providência de Deus vai lhe sustentar também. Vamos anotar no diário? Bom, tem ordens de Deus aqui. Versículo 31 e 32 é a ordem. Depois versículo 37, também é ordem. E versículo 38, também é ordem. Bom, e a ordem é: vamos descansar um pouco, vamos para um lugar afastado. Depois de um tempo de missão, é justo e necessário que haja um certo repouso também. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas, se acontecer de esse repouso ser interrompido por causa do povo que precisa, seu coração deve se encher de compaixão e você vai continuar a sua missão. Outra ordem de Deus: dá de comer. Em primeiro lugar, dar de comer do pão da palavra, mas também daquilo que eu posso contribuir, compartilhar. Ocorreu de fato um milagre lá, mas hoje talvez eu não possa fazer esse mesmo milagre de Jesus, mas eu posso dar um pouquinho do que eu tenho, porque é aquilo que os discípulos fizeram. E se nós dermos graças a Deus por isso, pelo pouco que tivermos, pelos 5 pães e 2 peixes, olha o número 7 da perfeição aí, se eu der graças, Deus pode multiplicar essa graça para mais gente. Para mais gente. E esta é a missão, né? A missão de ir ver. Não ficar parado. Ir ver. Vai ver quantos pães tem. Vai ver o que você pode fazer para ajudar. Quais são as suas condições. Não é simplesmente dizer, não, manda o povo embora para ele se virar lá. Não. Que condições que eu tenho para ajudar? Com as condições que eu tenho, alguma coisa eu preciso fazer. Anota também no diário qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Para você que é novo no canal, convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação e também a deixar um like para que esse vídeo seja recomendado como bom para outras pessoas também, tá bom? E que essa graça acompanhe toda a sua vida. Quero convidar você a fazer o estudo bíblico conosco. Nós fazemos todos os dias aqui às 7 da noite, tá bom? Todo dia às 7 da noite tem estreia de vídeo novo aqui no canal. O método é a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. No final deste vídeo eu deixo uma playlist para você aprender, tá bom? E na descrição do vídeo tem mais informações importantes para você saber a respeito disso, inclusive um convite para uma lista de transmissão para você participar conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.